Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse que é o 14º episódio do Quase Sem Pauta, o podcast de duas grandes amigas jornalistas que nunca precisaram de pautas para se divertir e dar risadas. Lúcia Porto, tudo bem? Quem diria, hein, Lúcia Matos? Chegamos ao 14º episódio do Quase Sem Pauta. Estamos fazendo a nossa estreia mundial no YouTube, fechando agosto, o mês do desgosto, que tem várias datas. Dia Internacional da Cerveja, o Dia Internacional do Sommelier, o Dia Internacional do Cabernet Sauvignon. E porque tem tanto vinho na nossa vida, teve até o Zeca Pagodinho que passou pela gente esse mês. A gente deixa a vida nos levar e traz aqui um cara excepcional, né? Um cara muito gente boa, muito bacana, que entrou na nossa vida em função do vinho e mudou a vida dele em função do vinho, né? Quem é esse cara aí que tá aí embaixo na minha tela, Lúcia Matos? Pois é, Michael Valer, nosso convidado para a estreia internacional do Quase Sem Pauta no nosso canal do YouTube. Você que está nos ouvindo nos aplicativos Spotify, Google Podcast, Apple, enfim, você agora pode nos acompanhar com imagens no nosso canal do YouTube Quase Sem Pauta. E hoje, para abrir esta novidade, internacionalmente falando, Michael Valer, conosco, ele que começou a sua carreira no segmento de tecnologia da informação em 95, é diretor executivo do grupo CyberSul, organização focada no desenvolvimento de softwares corporativos e soluções web para empresas, tem sede em Porto Alegre e São Paulo. O Mike tem formação na área de negócios, é administrador de empresas pela PUC, MBA em administração de TI pela Unicinos, várias especializações em marketing, comportamento organizacional e é autor do livro Lucro, Isso que Interessa. Mas isso é uma parte do Mike, né, Lúcia? Mas lucro é o que interessa, né? A gente sabe, porque se não tiver lucro, não tem vinho. Então, assim, eu como faço o tema de casa que nem tudo, faço o tema um pouco mais profundo, o meu é um pouco mais raso, porém com informação. Eu trouxe aqui, eu não tenho todos, né? Eu tenho alguns, então 2 dos primeiros livros do Mike, Empresa Familiar Ame ou Deixe, que é o primeiro ou o segundo, Mike? O primeiro eu acho que é uma coletânea. O Ame ou Deixe é o segundo, sim. É o segundo. Então depois a gente tem aqui Lucro, Isso é o que Interessa, que foi o que a Lúcia citou agora mesmo. E depois temos mais 2 livros que começam a mostrar a mudança da vida do Mike, né? Agora os bons. Aliás, olhando aqui, eles são até similares, né? As capas são similares. Foi a mesma fotógrafa que fez as fotos, Mike? Foi a mesma fotógrafa. Não se, como é que é? Não foi dada as devidas certificação, importância, relevância no primeiro livro, e daí no segundo eu fiz questão de colocar todos os agradecimentos para ela, antes que, né, a coisa ficasse preta pro meu lado, né? É, isso aí. Pois é, e o mais recente, né, Porto, que é o 101 Vinhos, já está na sua 2ª edição. Né? Segunda edição, e daqui a pouco a gente pode mostrar até onde é que o povo compra esse livro, né, Lúcia Matos? Porque é fácil, a gente compra pela internet, né? A gente pode até mostrar um truquezinho no vídeo aí para que as pessoas saibam onde comprar o livro aí, 101vinhosbrasileiros.com.br. Mike, conta aí. Como é que o vinho entrou Mas só um pouquinho, o mais importante tu não falou, ele é marido da Gi e pai do Theo. Eu achei que tu ia dizer que o mais importante é que nós duas fazemos parte da 2ª edição, da primeira sou só eu, né? Bom, resumindo, depois dessa apresentação, o Mike é o nosso convidado para abrir essa série especial com amigos, com vídeo, com áudio, e ele veio nos contar como é que o vinho mudou a vida dele, mudou bastante, né, Mike? Isso aí, então, primeiro, muito obrigado por essa honra de inaugurar a inauguração internacional, então, da live aqui do Quase Mundial, Sem Pauta. global. Mundial, internacional. Muito legal. Eu já falei para vocês que eu já ouço podcast, já dei algumas risadas com vocês juntos, é legal a gente... Eu acho que a gente... Vou fazer um parênteses, tá? Eu sei que tem tempo, vocês vão me cortando aí. Mas eu acho muito legal. Eu tenho, acho que todo mundo tem aqueles amigos de longa data, né? Que a gente vai carregando assim na vida. Às vezes a gente se afasta, às vezes a gente se aproxima, mas que
quando a gente olha para trás e para pra fazer contas, tu tem 20, 30, 40 anos de amizade. Eu acho que todo mundo tem esse tipo de amigos. E é legal observar, quando a gente tá entre amigos, obviamente, é muita risada, é muita descontração, mas é legal observar outras pessoas nessa relação, né? A gente se identifica quase sempre com algumas histórias, mas a intimidade do papo e enfim, vocês brincam com as histórias, né, privadas de vocês, todo grande amigo tem alguma história, né, privadas, piadas internas, né? E eu acho que por isso que é bacana o podcast, tem essa leveza e todo mundo se identifica. Todo mundo tem um amigo de longa data que fica assim horas batendo papo e que vem uma piada ou outra, que tem uma informação, né? A gente sempre troca informação legal com o amigo. E eu acho que por isso que é legal o podcast e sempre que possível eu ouço. A gente tenta se policiar, né? Qual era a pergunta mesmo? A pergunta era assim, ó, daqui a pouco a gente vai chegar em como tu chegou nas nossas vidas, né? Ou as nossas vidas. Mas como o vinho chegou na tua vida, né? Como tu teve essa revolução, assim, na tua história, graças ao vinho e ao amor, né? Porque eu sei que teve um dedo da Gi no meio dessa história também. A Gisele, então, que é minha esposa e fotógrafa, né? Diga-se passagem. E mãe do Theo. E mãe do Theo, que chegou aí há 30 e poucos dias atrás. E, assim, o vinho... Eu sempre falo... assim, eu sempre fui um consumidor de vinho. Desde muito guri, assim. Eu nunca fui muito consumidor de cerveja. E sempre quando tinha aquelas festas de adolescente, né, 17, 18 anos ali, os amigos sempre com cerveja e eu aparecia com meu espumantezinho embaixo do braço, assim, né? Então, óbvio, às vezes rendia piada, às vezes rendia gozação, mas eu sempre gostei de espumante e vinho branco. Mais até de espumante, eu acho que por causa da nossa proximidade com a Serra Gaúcha, pra gente ter produtos interessantes e acessíveis, né? Então, já ia no Brut ou no Nature? Já ia no Brut ou Nature ou era um moscatel docinho? Moscatel, bem docinho, né? Quanto mais doce, melhor. Então, nossa, quem diria? Quem diria? Acho que é um caminho, né? Bem comum até das pessoas se aproximar do vinho, sempre as coisas mais doces, mais nem leves. Nem vou perguntar o que tu tá bebendo hoje pra não assustar ninguém, né? Depois de sair do moscatel pra esse teu tinto encorpado aí, que eu sei que tu tá tomando. A gente chega depois nesse tinto, mas voltando... Então eu sempre gostei, não por estudar, porque eu tinha prazer, né? Era bebida, se era para socializar, se era para, né, regar uma festa, uma conversa, era espumante. E a minha esposa, que eu já, né, sei lá, vou errar o ano, mas vai lá, muitos anos atrás, há 15 anos atrás, ela sempre falando, olha, toma tinto. E a verdade é que quando eu tomava os tintos, que apareciam e que eram quase sempre os mesmos, eu não gostava. Eu sei lá, dificuldade com amargor, enfim, eram várias sensações assim que não me agradavam. E aí a Gisele organizou uma viagem para 2014 para 2015, que a gente, engraçado assim, a viagem fomos com outro casal de amigos muito, muito próximos, e para agradar a todos, esse casal de amigos era muito cervejeiro. A gente começou a viagem por San Diego, que tem um cenário de cervejarias artesanais muito forte. É um dos lugares onde nasceu né, esse movimento de cervejaria artesanal, é San Diego. A gente começou por lá. E foi muito legal, véio. Fomos em várias cervejarias, eles tinham, mais ou menos que tem um flight de vinho, tinha um flight de cerveja, com várias cervejas diferentes. E começou por lá o nosso tour, daí fazia ali Las Vegas, Los Angeles. Na verdade, Los Angeles no final ia para Napa Valley, Califórnia, né? Sonoma Valley é a grande região e Napa Valley é o interior, um pedaço de Sonoma. E para quem não sabe, né, ali essa região, as vinícolas de Napa Valley, elas revolucionaram o vinho, porque em 76 o vinho do Novo Mundo, que são os vinhos fora do continente europeu, no cenário mundial, assim. Eles ganharam o Julgamento de Paris, que foi uma degustação às cegas, né? Na França, em que 2 vinhos americanos ganharam essa disputa, essa avaliação às cegas, e as 2 vinícolas de Napa Valley, Califórnia. Nessa época tu já tinha lido o Julgamento de Paris? Tu foi estudado ou tu não foi estudado? Tu sabia quem era o Spurrier ou não sabia? Não sabia, e é engraçado que tu chega no Chateau Montelena, que é a vinícola que mais soube tirar, vamos dizer assim,
mais sobre usar esse evento a favor dela, chega na recepção lá, tem um quadro enorme da revista Times da época, que levou uma matéria contando como é que foi o julgamento em Paris. Então, a capa dessa revista tá na vinícola. Então, tipo, esse é o primeiro impacto do tipo, olha, tu precisa saber onde é que tu tá. Sim. Tu precisa saber que isso aqui não é só uma vinícola, é um convite pra tu entender a história do vinho, assim, né? Daí fizemos a degustação, aquilo tudo, né, de alguma forma me impressionou não pelo vinho em si, mas pela história que tinha por trás, né, porque tinha uma história ali muito legal sendo contada, né. E aí eu sei que eu voltei e eu falei, olha, preciso descobrir o meu gosto, preciso descobrir por que eu fiquei tanto tempo sem tomar tinto e agora alguns eu gostei. E especificamente dali eles têm, para quem toma vinho americano sabe que tem o Zinfandel. O Zinfandel é um vinho que tem muito dulçor, muito corpo, tem taninos muito leves, e geralmente, né, esse vinho comercial americano, Cabernet e o Zinfandel, são vinhos até doces, assim, no paladar, né. Então, é o vinho dos universitários americanos, né. Vinho que no supermercado, 7, 8, 9, 10 dólares, tu compra um vinho razoável de Zinfandel de Cabernet. Então são vinhos muito fáceis para quem tem alguma dificuldade com taninos ou com amargor do vinho tinto, né? E aí eu voltei e falei, não, comecei a fazer curso porque eu precisava entender qual é que era a parada que como é que eu entendia qual era o vinho que eu ia curtir, porque que uns eu gostava e outros não. Então, Mike, quanto tempo tem isso? Daquela viagem até hoje, com 2 livros sobre o assunto. Colunista, o Mike é colunista. Duplamente, né? Colunista, né? São Paulo FM, Band News FM de Porto Alegre. Foi no final de 2014, são 6, 7 anos aí, né, que pegou esse vício aí, que não é só por vinho, né, pessoal, às vezes olha, faz graça, faz brincadeira, né, mas talvez a parte que mais me instiga no vinho é conhecer a história, conhecer o produtor, é conhecer esses movimentos, é tentar entender, às vezes, por que as pessoas, por que tem público para vinhos tão diferentes, e como é que o produtor se manifesta ao vinho. E, cara, tu começa a ler, e tem muito... Assim, vamos lá, né? Aí, agora vocês vão me cortar, mas deixa eu fazer esse parênteses, né? Nós vamos te cortar de novo, uma bebida, né? De 6... vinho é uma bebida de 6, 7, 8 mil anos antes de Cristo, né? O vinho surgiu lá na Geórgia, no Cáucaso. Daí chegou na Grécia, e na Grécia o vinho, esse é o parênteses que eu queria chegar, o vinho ele se tornou popular entre os homens, principalmente naquela época, porque por causa dos simpósios. Simpósios era né, eventos... Os bacanais, pessoas... Os bacanais eram... a origem dos simpósios são os bacanais. Tu tem que avacalhar minha história, né? Não tô avacalhando! Eu não tô avacalhando! É verdade, a origem dos simpósios são os bacanais. Não, calma. As festas em homenagem a Bacos, bacanais. Mas eu vou dar uma literatura pra vocês depois. Vamos falar do simpósio? Não, eu vou dar a minha, então. Mas vamos falar do simpósio que era pro pessoal debater. Tinha um simpósio que eles se juntavam depois dos jantares, para debater ideia. E sim, tinha a parte também sexual, tinha, né, outro tipo. Mas muito do vinho, ele surge nesses simpósios que era para debater ideias, para discutir, para conversar. E cara, por que eu tô dizendo tudo isso? É uma bebida muito antiga. E por mais que tu estude toda a vida, tu não consegue saber tudo dela, e talvez isso que seja tão instigante e sedutor para quem começa, né, a se interessar. Fascinante, é isso aí. Claro que ela tu vê, assim, mudanças gigantescas ao longo dessa história, né? Mas eu acho que isso, por isso que não é uma bebida simples, que nem as outras, porque é muito antiga, né? Há muitos anos ela acompanha a nossa sociedade e tem muita história para se contar de diversos aspectos, né? Tá, e pra quem quer começar a entrar nesse mundo, porque vocês dois são especialistas, né? Eu não sou, eu já fiz uma aula com vocês, foi terrível, vocês me ajudaram muito, mas assim, quero aprender. E começo por onde? Lendo, provando, viajando? Dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, né, Mike? Eu acho que uma das coisas bacanas que a gente tem que falar, eu acho que vale a gente salientar aqui, até antes a gente falar no estudar e como ir adiante, é o quanto o vinho é importante para aproximar as pessoas, né?
o quanto o vinho traz essa sociabilidade, o quanto o vinho te faz crescer como pessoa. Eu acho que nós, né, Mike, eu e a Lúcia, eu e a Matos, né, Matos e Porto se conhecem aí, eu não vou dizer há quantos anos, porque é muito, mas eu e tu nos conhecemos há pouco menos de 3, porque desde que eu comecei a trabalhar com a Dionísia, que completou 3 anos semana passada, né, então a gente se conhece há pouco menos de 3 anos, mas parece que a gente se conhece há muito tempo, e nos conhecemos em função do vinho, porque tu eras já uma pessoa muito interessada no vinho, te procurei para te apresentar o lugar, nos conhecemos e viramos amigos de infância. O tempo andou um pouquinho e logo te apresentei também para a Lúcia e vocês também viraram amigos de infância. Então, eu acho que essa coisa da paixão pelo vinho faz com que a gente queira aproximar pessoas que, de uma forma ou de outra, a gente acha que tem algumas coisas em comum, né? E que a gente goste delas e queira compartilhar esse conhecimento, essa litragem que a gente tem, né? Tu aqui, o cara que tem 1 zilhão de litros rodados, né? Não dá para comparar conosco. Mas a gente está indo num caminho junto contigo e quer aprender essas coisas. Então, a gente sabe que beber é importante para a gente aprender, mas ler e ouvir também, né, Mike? Eu nem uso muito... o pessoal usa muito esse termo litragem, né? Uhum. Tu pode tomar litros e litros e não aprender nada com vinho. E ok, pode te satisfazer de algum tipo, assim, de algum, né? Vamos lá, de novo, eu passei, sei lá, mais de 10 anos da vida tomando só espumante e me satisfazia dentro daquilo, né, que eu estava disposto a, de novo, sociabilizar com os amigos e tal. Como é que é ficar com a tonturinha, né? Enfim, eu acho que dá pra ser, né? Mas é verdade que quando tu começa a tentar experimentar coisa diferente, a entender um pouquinho mais, a conhecer a história do produtor, a perceber o que o vinho tá te dizendo no nariz, na boca, nos olhos, é que assim, ó, a gente tá no nosso dia a dia, a gente faz tudo no automático, a gente come no automático, a gente toma um café no automático, a gente toma, né, a gente se acostumou a essa nossa sociedade, enfim, industrializada, que a gente faz tudo meio que no automático. E o vinho te convida a isso, para um pouco e presta atenção em mim, que tu vai achar algumas sensações boas e tu vai, ao mesmo tempo, vai relaxar com isso, né? Então, eu acho que talvez o vinho, e para mim, pessoalmente, eu acredito muito nisso, ele também funciona como uma meditação, como um momento de relaxar e de buscar alguma coisa a mais e de novo, de parar as coisas do automático. Não para agora, esse é o momento do vinho. Obviamente que tem momentos que tu vai fazer isso de forma mais descontraída com os amigos, né? E voltando à pergunta que tu me fez, eu acho que o primeiro passo é tu buscar pessoas que também estejam dispostas a ter prazer com vinho. Pode ser com confraria, pode ser com jantar com amigos, onde cada um vai trazer um vinho diferente, onde cada um vai trazer um vinho de viagem, por exemplo. Pode ser, enfim, jantar harmonizado, tem muitos, né? Óbvio que a pandemia parou um pouco, mas antes da pandemia tu encontrava muita gente trabalhando com esse tipo de evento, né? Almoço harmonizado, jantar harmonizado, feira de vinho é muito bacana também. Eu acho até que a viagem, ela não deve ser o primeiro passo, tá? Porque na viagem tu acaba sendo empurrado para um mercado talvez meio standardizado, meio padrão, meio, sabe, a velha meio turístico. O ônibus da CVC, sabe? Sim. Bote a sacolinha e siga. Que tá longe de muitas vezes ser o melhor de uma região, né? Então, por isso que eu sempre falo, começa com eventos, começa reunindo amigos que estejam com esse interesse, cada um trazendo um vinho, enfim, esse tipo de coisa. Outro parênteses aqui, a Lúcia foi no meu último aniversário pré-pandemia, né? E o meu aniversário é o seguinte, os últimos anos é assim, quantos anos eu tô fazendo? 38, então são 38 garrafas que eu abro, boto todo na sala, na área. Nossa! E aí... Não teve o ano passado, esse ano eu tô torcendo para que abram as comportas. Por isso que ele escreveu um livro chamado 101 Vinhos. Isso aí. Então, por que eu tô falando isso? Porque a ideia daí, o que eu faço? Eu trago amigos que queiram provar vinhos diferentes, que queiram experimentar, que tenham algum interesse nisso, né? E aí tem muita gente, às vezes, que
não tinha essa paixão, e daí me fala, eu fui no aniversário uma vez teu, e aí que eu comecei a provar rótulos diferentes, porque eu sempre tomava o meu Malbec argentino lá, né? Então, eu acho que é isso aí, buscando as experiências com os amigos. Mas eu acho que se aconselhar bem é importante, né? Então, a gente está rodando aí o site para o pessoal conhecer mais o teu livro, que é o mais recente, que é o 101 Vinhos Brasileiros, que eu queria que tu falasse um pouquinho desse projeto, porque é um projeto muito, muito legal, assim, eu tô usando ele de guia, eu tô chegando nos 10, ainda faltam 91, tu tá mas eu chego lá, eu tô riscando. Acho que tu tá mais à frente, tu tá escondendo o jogo. Mas, assim, tem uma questão também, antes de falar do livro, mas que tem tudo a ver, os 2 livros que eu escrevi, eu pensei. Eu fico muito feliz quando alguém chega pra mim e diz assim, eu li o teu livro e foi o primeiro livro de vinho que eu li. Eu falo, cara, é isso aí. Eu queria tocar a pessoa para que pela primeira vez ela quisesse descobrir algo além da taça, quisesse descobrir algo além do que o vendedor repete, do que, que fosse um pouquinho atrás de informação. Então, os 2 livros eu pensei muito nisso. Tentar me conectar com as pessoas que ainda não estão, de certa forma, inteiradas nesse mundo, apesar de eu saber que muita gente do mundo do vinho comprou ele, vai atrás desse livro. O principal foco meu foi as pessoas que estão começando a se interessar pelo assunto. Então por isso que eu trago muita crônica, né, avaliações de forma mais leve, descontraída, para que a pessoa não se apavore. E aí, entre esse gancho que eu ia falar, a primeira vez que eu fui fazer um curso, se eu não me engano foi final de 2014, que era um curso do W7, mas eu não estudava nada de vinho, só bebia, né? Ouvia o papo dos vendedores e era o que estava satisfeito pra mim, né? E aí eu me lembro que eu fiz o curso, era um dia inteiro, assim, era 6 horas de curso. E o cara tinha morado, era um sommelier que tinha morado na Inglaterra há 8 anos, trabalhando lá em vários restaurantes Michelin e tal. Ele falando, que o Chablis, a mineralidade, o vinho é mineral, o solo é construído de conchas do mar, não sei o que, e daí tu tem Puy-Fumé, e daí Puy-Fumé é diferente, porque não sei o que. E não confundo com Puy-Fuissé, tá? O Fumé e o Fuissé, cuidado. E eu fazendo aquele curso, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu só queria tomar vinho e ter mais pra fazer. A margem esquerda e a margem assim, direita, cuidado. Não, Bordeaux, não, porque a direita é Merlot, a esquerda é Cabernet, eu preciso decorar isso, como é que eu vou fazer? Nunca, jamais. Então, tipo, eu tinha tudo, esse primeiro curso que eu fiz, tinha tudo pra eu nunca mais voltar a ler sobre vinhos, né? Então, até nisso eu falo, cara, se for buscar um curso, vai devagar, daqui a pouco não te assusta e tal. Então, eu acho que sim, se aconselhar, muitas vezes, bebendo com alguém que tu sabe que que estuda mais que tu, ou que lê um livro mais que tu, muitas vezes comprando um livro também, tentando, né, não alguma coisa muito complexa, né? O vinho do Novo Mundo, eu me deu assim um estalo que eu tenho que fazer esse livro quando eu li Cork Dork, que é um livro muito bacana. É uma jornalista inglesa que dá uma virada, larga o jornalismo e vai ser sommelier em Nova York, né? Bianca é um livro Bosca, muito legal. Bianca Bosca, é um livro muito bacana. Eu devorei, assim, em uma semana o livro, só que é um livro que tem 400 páginas, letras bem pequenininhas, nem uma foto, e quando eu terminei eu falei, a maioria do consumidor de vinho brasileiro não vai ler isso aqui. Jamais, ela jamais, falava é um de livrão, rótulos. Né? Ela falava até de rótulos inacessíveis para nós, assim, né, pra maioria de nós. Então, eu li esse livro e falei, cara, é muito legal, mas eu tenho que fazer alguma coisa mais acessível, né? Porque a gente não adianta, a gente tá pensando em cultura do vinho, a gente tá em outro nível, a países como, né, Europa, nem se falar, mas até mesmo aqui Argentina, Chile, o Novo Mundo até, a gente tá com, apesar de já estar fazendo vinho há um século praticamente, e os finos modernos desde a década de 70, 80, a cultura do vinho ainda ela é muito desconhecida no Brasil, né? Ela é muito, é uma coisa muito elitizada, E se tu chega com um papo muito erudito, assim, muito complexo, tu só afasta as pessoas, né? Que são os conhecidos enochatos. Eu acho que isso é um baita valor que tu tem, né, Mike?
tu tem uma capacidade de comunicação muito boa, né? Acho que nas duas colunas, tanto na São Paulo FM como na Band News FM, e foi por isso até que a gente te convidou também para ser o nosso colunista, porque não é aquele papo assim que ninguém entende. Tu não tá ali interessado em mostrar que tu tem conhecimento em último grau, em palavras complicadas, em conceitos que uma pessoa, um ouvinte comum não vai entender, né? Então acho que isso é legal, isso aproxima. Muito obrigado, eu fico feliz quando eu ouço isso. É sincero. Eu pessoalmente eu fico tentando me criticar, me policiar, porque é muito fácil tu também entrar, né, em temas mais técnicos, mais pesados. Eu brinco, eu tenho alguns níveis de confraria, eu tenho as confrarias mais básicas e as mais pesadas, né? E às vezes até nas mais pesadas eu fico, caraca, estamos falando grego, vamos voltar aqui pro plano aqui terrestre, Então é difícil. O que acontece assim, é que a gente se entusiasma, né? É um assunto que a gente se entusiasma, né? A gente tem que cuidar um pouco, porque quando a gente começa a entrar muito nesse assunto, começa a entrar muito nesse universo, a gente se dá conta que a gente sabe pouco. E é exatamente o que tu tá falando. Um dia desses, eu e a Matos falávamos exatamente sobre isso, que as coisas que te movem, que nos movem, são coisas que te fazem sempre crescer. E tu tá tomando água, tu tá bem? Só pra saber, não? Tô mesclando, calma. Tô mesclando. Mas assim, as coisas que nos movem são as coisas que nos fazem querer aprender mais e querer saber mais, né? Então, por mais que tu saiba muito de vinho e que tu tenha um conhecimento acima, ou um pouco, ou bastante acima da média da maior parte das pessoas, tu sempre aprende com qualquer uma delas, né? Fazendo uma coisa correta ou uma coisa incorreta. Então, isso é muito bacana, porque eu acho que tu passa muito isso quando tu dá alguma orientação ou alguma dica para quem te escuta, ou quem... Tu é um cara que é um belo comentarista de WhatsApp também, né? Tem uma dúvida, Mike, olha só, tô com um pepino aqui. Lá vem o Mike e te ajuda, esclarece alguma coisa, né? Isso deve acontecer muito contigo, imagina. Sim, semana passada eu tava ajudando 2 amigos, né? Um que tava em Portugal e outro que tava fazendo um tour na Toscana. Ajudando eles a... Ai, meu Deus. Nossa. Não, e eu aqui, né? Eu só espero que eles tomem alguma coisa comigo, porque eu tô trancado em Porto Alegre, né, gente? Que tragam algo pra ti, né? Mas foi engraçado, porque tipo, eu tava tentando ajudar eles e tentando... Tipo, um me falou o seguinte: cara, eu quero saber os 12 melhores vinhos portugueses. Daí eu tive que... Calma, deixa eu ver o que eu sei e o que eu preciso pesquisar pra ele, né? Daí eu fui atrás e tal, montei uma lista. E o cara da Toscana falou, me fala que Brunello que tu acha top. Eu falei os Brunelos que eu tomei e tinham me marcado, e falei os que eu não tomei, mas que eu conhecia a história. Então isso eu acho que é muito importante pro cara que fala sobre vinho. Cara, não tem como tu tomar tudo. E não tem problema tu dizer que não conhece um vinho. Então, tipo, falei, Bionde Santi é o pai do Brunello, né? O pai dessa denominação na Itália, na Toscana. O cara, a família lá inventou o Brunello pro mundo, assim, né? Então eu falei, cara, é um vinho que eu nunca tomei, mas tem uma importância histórica, né? Já que tu tá aí, acho que vale a pena tu comprar, porque aqui o preço chega a 3, 4, 5 vezes mais caro, né? Então eu acho que é isso importante. Às vezes tu pra até te aproximar da pessoa e falar, cara, isso aqui eu não tomei, mas a história é essa. Acho que vale a pena conhecer, né? E não, isso acontece que tu tá falando... muito. Isso acontece muito no mundo do vinho. Por gente que estuda, por profissionais e por gente que é só enófilo. De o cara não dizer que não conhece e emitir uma opinião baseada no contrarótulo, assim, né? Pra não parecer um ignorante, né? Mas tu pega, assim, por exemplo, isso que tu tá falando, o exemplo que tá dando do Brunello. A gente tem hoje mais de 10 mil variedades de uva existem no mundo. 10 mil variedades de uva. É inacreditável. Dessas 10 mil, a Jancis Robinson, que é, assim, a maior especialista ou mais reconhecida em uvas, diz que 1.300 são uvas finas que podem ser vinificadas e transformadas em bons vinhos. Pô, 1.300 uvas. Tu, que é um cara que bebe com frequência, tu enche a mão, o pé, outra mão e outro pé. Mas as pessoas normais, quantos nomes de uvas e quantas uvas tomaram na vida, né? Olha, eu não quero estragar o prazer, nem acabar com a festa, tá? Mas acabou o nosso tempo. E eu tenho um monte de coisa pra... eu tenho um monte de coisa para perguntar pro Mike. Então, Lúcia Porto,
Por que a gente Cala a não boca, faz... Lúcia Porto. Cala a boca. Ó, por que a gente não faz, assim, inspirado na nossa musa Marília Gabriela, por que a gente não faz um ping-pong com o Michael Valerian? Porque eu Então tenho tá. várias... Bate-bola. Ping-pong, vamos lá, Bate-bola. bate-bola. Mike, qual foi o pior vinho que tu já tomou? Tipo, agora te sacanei. Bah, cara, o pior da vida. Não pode pensar muito, não precisa nem dizer não pode pensar. o rótulo, É. né? Não sacaneia ninguém aí, mas vamos lá. O pior Não diz vinho- onde é que era, não sei. Tá, eu tomei, vou falar o mais recente então, tá? Porque Tá. não é bate-bola. Na pesquisa do livro 101 Vinhos Brasileiros, eu sei o nome, eu não vou falar o nome. Eu vou falar quem me trouxe. Quem me trouxe que eu vim pra conhecer foi o Rico, nosso amigo lá, o Diego do Diego Rico Monte. Vinho. Diego Ele Monte trouxe um vinho te aqui. sacaneou. Tá. Não, ele queria ajudar, a intenção foi boa. Ele falou, não, vou levar um vinho pra tua pesquisa aí. E eu tomei o vinho, nossa, foi um dos piores da pesquisa. Eu falei, cara, depois ele me falou, eu também não tinha gostado, mas eu tinha que dar pra tu conhecer. Eu falei, filha da mãe. Tá, e qual foi o E melhor? infelizmente é gaúcho. Já sei tá, até melhor- qual é, mas não vou nem falar. Não, o melhor... E o melhor, eu vou dizer, Mike? O melhor vem dois na minha mente. Já faz algum tempo que sempre vem assim, sabe? Daí a gente tem que falar experiência, assim, né? Um vinho da Ilha da Madeira que me convidaram para tomar. A safra era, posso estar errado, mas se eu não me engano é 1913. Eu tenho foto, né? Então é um vinho de mais de 100 anos. E daí a pessoa que abriu falou, olha, eu abri esse vinho aqui para um evento e sobrou, e eu sei que tu gosta muito de vinho da Ilha da Madeira, tá aqui pra tu provar, né? E aí eu sei que eu saí 6 horas, peguei a Gisele e saí dizendo, não, vamos lá, né? E, cara, a descrição é o seguinte, essa pessoa tava no centro, uma lojista, né, de vinho. Eu cheguei lá, tomei uma taça, eu fui até a minha casa, na Zona Norte, eu cheguei em casa, eu ainda sentia um gostinho de Balatoff na boca. Eu falei, cara, que vinho de 100 anos que ainda tá tão gostoso, tão... Cara, uma experiência ímpar, assim. Isso se chama persistência, né, Mike? Eu não vou nem falar o segundo, pra mim isso aí é por causa da experiência, todo mundo fala, qual é a experiência de vinho, essa experiência foi fora da curva, assim. Bate-bola, então, eu ia perguntar, qual é a viagem que tu tá querendo fazer ainda? Qual a viagem que tu não fez ainda? Pra que destino de vinho que tu quer fazer? Cara, é a viagem que eu tava marcada antes da pandemia, cara. Eu vou falar a viagem e o livro, tá? Porque essa viagem tem um livro, tem que sair um livro essa viagem, que é uma viagem ao vinho espanhol. E aí eu queria... A viagem tava no meu Excel, tava planejado, eu queria fazer no mínimo 5 macro-regiões, né? Enfim, fazer as que me atrai mais, Ribeira, Rioja, Priorato, Toro e a Costa ali, né? Então, cara, essa, tipo assim, que eu tava planejando pra fazer final de 2020, que eu pensei, vou fazer uma viagem 25 dias, mergulhar no vinho do velho mundo que eu mais tomo desde que eu comecei essa loucura de pesquisar vinho. Aliás, curiosidade, antes de começar a loucura com o vinho, um dos espumantes que eu mais bebia antes, né, dessa história era cava, né? Eram as cavas espanholas, né? Eu e o Gisele sempre fomos loucos, assim, por espumante cava, né? E óbvio que depois que tu começa a cai um pouquinho, né, aquele prazer, porque tu começa a ver outras coisas, mas até hoje eu acho que é um espumante muito legal. E talvez tenha, assim, pra mim, pessoalmente, é muito pessoal, o vinho espanhol tem uma coisa que me toca, assim, e além da curiosidade, tem uma questão do prazer, que sempre tem muito prazer com o vinho espanhol. Então essa é a viagem que eu pretendo fazer e tomara que eu ainda consiga escrever um livro dessa viagem. Bom, e enquanto teu livro não sai, eu queria que tu desse uma dica. Ó, eu tô fazendo aqui, tô botando aqui o site pro pessoal comprar o livro mais recente do Mike, 101 Vinhos Brasileiros. Não vale tu indicar esse, indica um outro livro que fale sobre esse mundo do vinho pros nossos ouvintes. Eu vou indicar o livro que eu tô lendo agora, tô na metade, tá até aqui na adega. É Uma Breve História do Vinho, de Rod Phillips. Cara, muito legal. Pra quem quer entender por que o vinho é tão importante hoje em dia.
E por que tem uns loucos que nem nós, assim, que ficamos tão apaixonados pelo tema. É um livro muito legal que ele traz muito registro, né? É um livro muito embasado, assim, então ele vai pegando... por exemplo, ele explica por que a gente não consegue cravar que a origem do vinho é na Geórgia, na Cáucaso lá. Então ele vem vindo com várias descobertas históricas, de escavações e tal. Ele tem essa parte, né, que bem de pesquisa mesmo, né? Mas ele também tem a parte de contextualizar, enfim, como é que Roma foi responsável por expandir, porque eles começaram a conquistar outros países e levar junto a cultura do vinho. Então, por que foi tão importante Roma para o mundo do vinho? E aí, quando cai o Império Romano, por que a França acabou sendo uma pioneira dos vinhos de alta qualidade? Enfim, ele vem trazendo essa história, vem contando a história e tu vai caindo a ficha e, cara, o vinho é muito importante. Tipo assim, para quem ainda tem alguma dúvida, né? Vê que tem um aspecto humano muito forte. Ele entra na questão da religiosidade, da socialização, de várias coisas além da taça, assim, que é muito bacana. Então, já que tem mais, e ele tá aqui. Olha, tá, boa. Ali ele, ó. Aí. Muito bom. Bela capa, aliás. Bom, e então assim, né, vá no www.101vinhosbrasileiros.com.br, compre o livro do Mike, ouça o Mike nas colunas na São Paulo FM e na Band News FM de Porto Alegre. E nos mande um recadinho para nos dizer o que achou, né, Porto, dessa nossa estreia mundial. Foi assim, ó, a gente fez um podcast dizendo que ia convidar o Mike, estamos fazendo a estreia mundial e acabou o tempo. Eu acho que a gente tem que mudar nossas regras do Quase Sem Pauta. Eu acho que a gente tem que aumentar o tempo de meia hora, porque a gente está com 36 minutos e poderia ficar falando. Faltou tanta pauta, né, Lúcia Matos? Faltou um monte de assunto. Nosso próximo amigo aí vai ter que ser um amigo mais mudo. Nossa, podia ter uma hora. Poder de síntese. Poder de síntese. Olha, eu diria... Mas ouça o Happy Hour, sexta-feira, né? Sexta-feira, toda sexta. Às sextas-feiras, né? Às sextas-feiras tem Michael Valer falando de vinhos. E também ouça a nossa playlist, porque nós temos uma playlist de vinho, né? Nós temos playlist de vinho, a gente tem dicas de livro de vinho, a gente tem várias coisas. Eu nem falei do meu Instagram de vinhos, que é o @BrasilDeVinhos, né? Que não deu nem tempo de falar nisso. A gente fala nisso em outro programa. Hoje não é o momento. Mas falaremos. Em outro programa a gente fala do Brasil de Vinhos. Vamos fazer um pod especial sobre isso, né? Só pode, né? E vamos para fechar, assim, Mike, para despedida. Que vinho que tu indica para o pessoal acompanhar? O vinho pro teu enterro? Não, eu ia dizer para ouvir o nosso podcast, mas se a pessoa chegou até agora, ela já ouviu o podcast inteiro. Então agora, para ela encerrar o nosso podcast e ouvir a nossa playlist, que podia beber, hein? Pode ser um espumante, né? Para comemorar que finalmente acabou. Não vamos ser tão cruéis assim, né? Vamos. Na dúvida, eu sempre indico um Chardonnay, né? Vamos tomar um Chardonnay, um Gran Leopoldina, um Habitat lá do pessoal de Caxias, um Chardonnayzinho barricado, né? O Chardonnay barricado dá para qualquer momento, a minha opinião é essa. Casa Fontanari, né? Ai, maravilhoso. Casa Fontanari Batonage, boa. Batonage, boa, aquele Batonage, né? Aquele é uma boa dica, né? Espetacular. Agora, já que estamos terminando, eu tô tomando um barulhinho, porque a Gisele pediu, né? A Gisele ficou muito tempo em gestação, sem beber vinho, e hoje ela falou, tô com vontade de tomar um barulhinho. E eu falei, tá, deixa eu ver um barulhinho na adega, né? Porque eu não posso perder essa oportunidade, já que ela pediu, vamos abrir, né? Sim, a Casa Fontanari. E a Casa Fontanari tem um Nebbiolo, que é bem legal. O Nebbiolo, que o Barolo é feito com a uva Nebbiolo na Itália, no Piemonte, e eles cultivam aqui 300 garrafas por safra, se eu não me engano. Um Nebbiolo bem interessante. Tu vê assim, obviamente não é um Barolo, né? Características diferentes, outra região. Mas é um Nebbiolo bem legal, para quem quer provar também. Fechamos assim, então, com Chardonnay e um Nebbiolo da Casa Fontanari. É isso aí. Maravilha. Adoramos te ter nessa estreia mundial. Muito obrigada. Volte sempre no nosso Quase Sem Pauta. Quando setembro vier, valeu voltaremos, demais, né, pessoal? Voltaremos numa sexta-feira de setembro, né? Valeu, gente!
Lúcia Matos vai botar aquela Valeu, musiquinha gurias. agora, quando entrar setembro, né? Pra fechar. Beijo, até a próxima. Valeu, até a Bons próxima. vinhos. Valeu, obrigadão. Todo mundo. Um abraço, Tchau, tchau. gurias. Você ouviu Quase Sem Pauta, com Lúcia Matos e Lúcia Porto.